Nesta videoaula, vou mostrar para vocês a estimativa da probabilidade de precipitação com base na distribuição normal padronizada. Um problema muito comum, neste caso, trata-se dos totais anuais de precipitação em um determinado período, por exemplo, 20 anos, e os dados apresentaram uma média de 600 milímetros e um desvio padrão de 120. Pede-se a probabilidade de ocorrer uma precipitação igual ou superior a 810 milímetros, uma precipitação, ou seja, um total de precipitação igual ou inferior a 330 milímetros e os tempos de retorno correspondentes a essas precipitações. Bom, tratando-se de uma função distribuída normalmente, a função densidade de probabilidade é definida por meio desta fórmula, muito comum na estatística. Bem, ela tem uma curva semelhante como essa. Neste caso, a gente poderia ter determinado para os valores do problema 330 milímetros, total anual de 330 milímetros, total anual de 810 milímetros, e os valores correspondentes de densidade de probabilidade seriam esses valores. Entretanto, esses não são as probabilidades e, consequentemente, não seriam as respostas ao problema solicitado. Bem, na verdade, a probabilidade seria a integral de aquela expressão, esta que está aqui. Um determinado intervalo, por exemplo, de A a B, definido por integral definida entre A e B de aquela expressão. E bom, se temos desde os mínimos valores, considerando-se o início no menos infinito e terminando no mais infinito, ou seja, a probabilidade de conter todos os valores de uma amostra, independentemente da variável que for, a probabilidade seria 1, ou seja, a área total abaixo dessa curva é igual a 1. Entretanto, essa integral, que temos aqui dessa função de densidade de probabilidade, não tem solução analítica. Portanto, será necessário utilizar métodos numéricos como trapézio, Simpson, entre outros, e os recursos computacionais, nesse caso planilhas e programas estatísticos especializados. Bem, aí complicaria um pouco a nossa situação para determinar um valor de uma forma rápida, segura e com precisão. Então, nesse caso, para contornar essa problemática, utiliza-se a distribuição normal padronizada, ou seja, a chamada curva Z. Vamos ver que coisa é isso. Bom, a distribuição normal padronizada sempre tem os mesmos parâmetros, é decir, sempre vai ter uma média igual a zero e uma variância igual a 1, independente de ser qualquer variável climatológica, digamos assim, uma temperatura, precipitação, sempre a média será zero e a variância será 1. E como saber, como determinar esse valor Z, chamada de variável normal padronizada? Simplesmente subtrai-se o valor real, independentemente da unidade que seja, menos a média e divide-se pelo desvio padrão. Aí, inclusive, fica independentemente da unidade, uma vez que se simplificam, e transformamos todos os valores em valores normais padronizados. Aí poderíamos utilizar a curva C, que simplesmente seria a integração de toda daquela função para todos os valores prováveis. Então, podemos ilustrar isso aqui agora, ou seja, veja bem a fórmula para padronizar os valores. E aí teríamos essa tabela, muito comum, inclusive está contida no Excel e tem muitos livros que contêm ela, começando desde menos 3,99, com probabilidade zero, que seria no extremo esquerdo da curva, onde praticamente não temos nada. A curva vai aumentando, como vocês observaram, na forma de sino, e atinge finalmente o valor máximo aproximadamente perto de 4, nesse caso 3,99, é na segunda casa decimal. E reparem que a partir de 3,9 já praticamente a probabilidade é 1, ou seja, praticamente a área é completa. Bem, vamos agora explicar como determinar isso. Vamos a
nos concentrar no nosso problema. Nossos valores temos a média de 600 milímetros e o desvio padrão de 120. Bom, no caso de precipitação de 330, o valor padronizado seria menos 2,25. Obviamente, um valor negativo pois é inferior à média e o resultado vai ser negativo. Por outro lado, temos para a precipitação de 810 milímetros, a subtração do 100 dividido por 120 nos dá como resultado 1,75 positivo, uma vez que o valor está acima da média. Bem, vamos representar esses valores na curva Z agora, padronizada. Bom, teríamos a média zero, como falamos, os valores mínimos próximos de menos 4 e o máximo próximo de 4. Aqui teríamos o correspondente à precipitação de 330 e aqui de 810, com os respectivos valores já padronizados. Bom, vamos a começar. Primeiro, a área que está aqui em verde corresponde aos valores que estão desde menos 4, ou seja, precipitações entre 0 e 810 milímetros. E aqui está o limite, que seria o valor padronizado de 1,75. Bom, a área debaixo dessa curva corresponde a uma probabilidade, seria a integração, seria 0,9599. Praticamente a maioria dos valores, mais de 95% dos valores estão concentrados aqui nessa área. Bom, a primeira questão seria qual seria a probabilidade de ter precipitação, ou seja, totais de precipitação superiores a esse valor. Bom, seria esta pequena porção aqui, esta pequena área que está aqui em azul. E como a área total da curva, debaixo da curva é 1, subtraímos a parte essa verde, então a probabilidade de ter este total anual de precipitação seria igual a 0,0401, ou seja, uma probabilidade muito baixa. Essa seria a primeira resposta. Vamos fazer o mesmo raciocínio para valores inferiores a 330 milímetros. Bom, teríamos a partir de menos 4 aproximadamente até menos 2,25. Bom, aqui a probabilidade seria essa região que está contida aqui em verde, e a probabilidade aí de 0,0122. Bom, esses dois valores que apresentamos, vamos a determiná-los agora na tabela Z. Muito simples. Primeiro problema, para 810, já vimos que era 1,75. Localizamos o valor de 1,7. E a segunda casa decimal teríamos aqui em 0,05 na coluna. E o mesmo valor que tínhamos apresentado anteriormente, 0,09599. Realizando a subtração, porque o valor superior àquele valor daria essa probabilidade. Raciocínio semelhante para as inferiores a 330. Localizamos aqui menos 2,25, menos 2 nessa linha. E a segunda casa decimal nessa coluna, de 0, menos 0,05, fornecendo o valor de 0,0122. Aqui não precisamos subtrair nada, porque ela ainda não ultrapassou esse valor. É a região que fica à esquerda. Bom, já teríamos a resposta do A, B. Vamos para o último. O tempo de retorno, que seria o inverso, ou seja, o recíproco da probabilidade. Aí teríamos para 810, vimos que era uma probabilidade de 0,0401, o recíproco é aproximadamente 25, ou seja, 25 anos, o tempo de retorno é em anos. De forma semelhante para a precipitação de 330, fornecendo um valor de 82 anos. Bom, podemos resumir aqui e comentar algumas observações, o que significam esses números. Por exemplo, podemos afirmar que a cada 25 anos deve ocorrer, ou seja, estatístico, pode ser ou não, mas espera-se que a cada 25 anos deve ocorrer um total anual de precipitação superior a 810 milímetros.
Por outro lado, a cada 82 anos deve acontecer um total anual de precipitação inferior a 330 milímetros. Também podemos verificar que a maior parte dos totais anuais de precipitação estão nesse intervalo entre 330 milímetros até 810 milímetros, o que corresponde a uma probabilidade de praticamente 0,95, ou seja, 0,9477. Bom, para esse valor, ou seja, para esse intervalo, se calculamos também o tempo de retorno, que seria o inverso desse valor de probabilidades, forneceria um valor de 1,06 anos. O que significa que esperamos que todos os anos aconteça um total de precipitação entre 330 e 810 milímetros. Bom, isso é o que tinha para vocês. Muito obrigado e até a próxima videoaula.